Jornada ao êxito. Turma, passando só para dar sequência aí, buscando auxiliá-los aí num processo revisional, não é? Pré-prova, não é? Palmeira dos Índios, concurso, sobretudo direcionado aí ao cargo de agente de trânsito, mas aplica-se tranquilamente a qualquer outro cargo aí que tenha, né, a língua portuguesa no rol das disciplinas. Tudo bem? Antes de começar, eu queria só lembrar, né, nós estamos aí com um cronograma de 25 dias. Hoje é verdade, dia 23 de dezembro. Já não são mais 25, são menos dias, mas poderá auxiliá-los aí na preparação de vocês. Gente, é um cronograma, tá? Dizendo ali dia a dia o que fazer, quando fazer simulado, com que frequência, o que fazer na semana pré-prova, o que fazer no dia que antecede a prova, tá bom? Não é bateria com questões. Eu tenho materiais à parte, separados, tá bom? Do maiores dúvidas, temos vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito. Estou trazendo esses apontamentos somente para esclarecimento mesmo, ok? Ao falarmos de pronome, que é o foco hoje da nossa aula, antes de mais nada, a gente precisa entender o que são. Gente, nada mais são do que palavras que substituem ou acompanham substantivos. E é, Mateus, isso, exatamente. Agora vejam, elas podem indicar qualquer das três pessoas do discurso. Quem fala, eu, com quem se fala, tu, e de quem se fala, ele ou ela. Claro que aqui nós temos pronomes do caso reto, não é? São pronomes do caso reto. Numa segunda classificação que a gente vai ver aqui, são pessoais do caso reto. Nós temos também pronomes oblíquos, tá bom? A gente vai ver inclusive agora nessa tabelinha. Isso é um material para você printar, gente, e guardar como revisão. Quem fala? Eu falo. Ele fala, ela fala. Com quem a gente fala? A gente fala com alguém. Concordam? Então, só para exemplificar, eu trouxe esses pronomes aqui do caso reto, tá? Mas é só para fins de contextualização. Caminhando, gente, vamos lá. As pessoas do discurso no singular e no plural vão da primeira à terceira, tá? E nos casos retos elas serão eu, tu, ele e ela, na ordem aí, no número singular, tá bom? Já no plural eles são nós, vós, eles e elas. Aí os oblíquos, na mesma ordem, singular, para o caso reto, eu, a primeira pessoa do singular é o me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, o, a, lhe, se, si, consigo. A primeira pessoa do plural, nós, convosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Tudo bem? Printem e apliquem constantemente. É importante só você diferenciar. Não são a mesma coisa, tá certo? Aqui os retos e os oblíquos não são, tá certo? E eles variam aí a depender do número, né? Singular ou plural, tudo bem? Os pronomes eles podem e funcionam geralmente como sujeitos da oração. Eu trouxe como exemplo aqui, eu estava cansado ontem. Quem estava cansado ontem? Faça sempre a pergunta ao verbo na hora de identificar o sujeito. Ah, Mateus, eu. Então, eu é o sujeito. O pronome pessoal do caso reto, eu, assumiu ou funcionou ali a função de sujeito da oração. Perdão. Tudo bem? Segunda observação que eu trouxe é que os pronomes oblíquos, eles jamais iniciam frase. Jamais. Eu trouxe bem grande aqui, ó. Você não pode. Aí eu estou falando do padrão, norma culta padrão. No dia a dia, as pessoas utilizam um linguajar coloquial, né? E aí elas acabam utilizando, transgredindo diversas regras gramaticais, mas para fins de prova eu quero que vocês lembrem, pronomes oblíquos jamais iniciam frase. Por isso, ele aparecerá no início da frase depois do verbo. Ou utiliza-se algum termo para que ele possa aparecer depois do verbo. Por exemplo, eu te liguei. Aí, se eu quisesse iniciar sem o pronome eu, pronome pessoal reto eu, como é que eu faria? Liguei-te. Eita, Matheus, mas a sonoridade não é bacana, não é agradável. Não é, mas está correto. O pior é a pessoa achar que é agradável aos ouvidos, mas vai de encontro à regra gramatical aí. Tudo bem? Só um exemplo, tá, gente? Olha o pronome aqui, ó. Oblíquo, não é? O ti, tá bom? Que é da segunda pessoa
do singular. Bom? Só lembrando, somente dicas. Você não pode, por exemplo, assim, me ajude. Não, ajude-me seria o correto. Ô, Matheus, mas no dia a dia a gente diz tanto, não é? É, como eu estou dizendo. No aspecto coloquial, usual do dia a dia, não é? A gente sabe que, infelizmente, mas isso, pessoal, é um reflexo da educação precária que nós temos no nosso país. Porque se nós tivéssemos um português de qualidade desde sempre na escola, no fundamental, bem consolidado, nós teríamos uma aplicação mais agradável da língua portuguesa. Eu sou um grande admirador da língua portuguesa. Confesso que é complexa, cheia de regras, mas eu admiro demais, porque ela é muito bonita na teoria, né? A prática as pessoas conseguem convergir aí para coisas assim surreais. Seguindo na classificação dos pronomes, eles poderão ser de tratamento quando? Quando eles forem utilizados, pessoal, para dirigirem-se ou referirem a autoridades ou a pessoas com quem nós temos menos contatos. Eu trouxe apenas alguns exemplos aqui de pronomes de tratamento. Você, o senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, vossa alteza, vossa santidade, vossa magnificência, vossa majestade. O pronome de tratamento, só quero lembrá-los, ele concorda com o verbo na terceira pessoa. Bom, não esqueçam isso. Os pronomes também podem ser possessivos. Quando, Mateus? Aqui, ó, quando ele indicar posse. Os possessivos, eles são tranquilos, né, pessoal? Eu trouxe uns exemplos, ó. Meus, tuas, sua, tá bom? Agora, veja, o pronome, pelo pronome, é possível indicar a pessoa do discurso. Isso acontece porque há um pronome possessivo para cada pessoa. Semelhante aos retos e oblíquos no caso pessoal, na classificação pessoal, nos possessivos nós temos classificação semelhante. Vejam, primeira pessoa do singular, perdão, meu, minha, meus, minhas. Ô, Matheus, mas não é do singular, é do singular, mas é porque está se referindo à primeira pessoa. Tá bom? Teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Tá bom? Perceberam que o singular e o plural aqui, na classificação, né, com relação às pessoas do discurso, tá certo? Eles são iguais, né? Observem. Então, gente, o estudo dos pronomes, sobretudo os possessivos, eles podem aparecer em prova. É importante nós lembrarmos as classificações. É verdade que alguns pronomes, eles por si só eles se autodescrevem. Não sei se vocês concordam. Por exemplo, quando a gente vê, ou quando a gente ver a partir de agora, né, um pronome possessivo meu, a gente vai lembrar que trata-se de um pronome possessivo. Eu estou só, pessoal, aqui avaliando aqui um aspecto importante observado aí nessa classificação dos pronomes, que é exatamente, deixe-me chegar aqui, só um instante, estou caminhando aqui, pronomes, me soou estranho essa classificação dos pronomes na primeira e na segunda pessoa. Eu não sei se ficou para vocês aí, mas me pareceu estranho. Pronomes demonstrativos não, pronomes possessivos. Bem, possessivos, cheguei. Deixe-me ver. É isso mesmo. Eles classificam-se de fato quanto às pessoas do discurso, né? Conforme eu trouxe para vocês aqui mesmo, tá bom? Tá em ordem. Caminhando, podemos caminhar aqui. Vejam, o pronome possessivo ele vai concordar em pessoa com o possuidor, tá certo? E em número com o que se possui. Guardem isso, tá bom? Em número ele concorda com o que se possui. Tudo bem, gente? Eles também poderão ser, pessoal, demonstrativos. Eles são o que, Matheus, quando são demonstrativos? Aí eles indicam a posição de algo em relação à pessoa do discurso. Percebem que o pronome ele permeia a pessoa do discurso, não é? Exemplo, Matheus, de pronomes demonstrativos temos este, essa, aquela. Eles são variáveis e invariáveis, tá bom? Quando é que ele é invariável, Matheus? Quando ele for isto, isso e aquilo. Você não diz istos aí é legal. Ou então você não diz isso
aí, não, isto aqui é seu, istos aqui é seu, por exemplo. Não, você não diz isso. Issos você não utiliza. Aquilos você não utiliza. E por que foi que eu corrigi a minha colocação quando eu usei o isto? Porque aqui nós veremos, vejam, o este ele é utilizado quando a relação, né, do que está sendo dito está próximo, mas está próximo de quem fala. Ou próximo a quem fala. Sou eu que estou falando, então eu uso este caderno aqui, este computador aqui, não é? Agora não, aí está próximo a vocês. Por exemplo, esse caderno aí que vocês estão utilizando, esse celular que vocês estão vendo o vídeo. Agora vejam, algo que é distante de mim, que estou falando, e de vocês também. Por exemplo, aquela cidade de São Paulo é muito bonita. Percebe? Em tese, nós estamos distantes de São Paulo, pelo menos nós aqui em Alagoas. Então, gente, guardem isso. Qual é a dica que eu dou, língua portuguesa? Gente, pratiquem no dia a dia. Não adianta você estudar para concurso e continuar falando trouxe, nós vai, entrar para dentro, sair para fora. Não, não adianta. E esses são só alguns exemplos mínimos, tá? Você precisa estudar a língua portuguesa e praticá-la no dia a dia. Mateus, mas eu posso errar e vai, porque nós somos humanos. É normalmente comum que a gente erre uma conjugação, uma regência, mas é errando que aprende-se. O importante é lembrar o máximo de regras que nós pudermos da língua portuguesa. Tudo bem? Guardem isso. Próximo a quem fala, este. Próximo com quem se fala, esse ou essa. Agora, distante dos dois, aquele ou aquela. Tá bom? Eles também podem referir-se, pessoal, ao tempo. Tá certo? Como, por exemplo, este e esta é presente. Esse, essa é um passado próximo. Esse final de semana passado, por exemplo, não é? Agora veja, este final de semana que estamos, aí presente. Agora vejam, quando for algo muito distante, aí a gente usa o quê? Aquele ou aquela. Aquela época, a gente usa o naquela, né? Mas aquela época, por exemplo, era muito boa. Então guardem isso também com relação ao tempo. Eles poderão ser também indefinidos. Quando é que eles vão ser indefinidos, Mateus? Quando eles referirem-se à terceira pessoa. Mas sem, guardem, sem a função de determinar ou definir. Pelo contrário, eles são pronomes que dão um sentido vago, impreciso, sobre o que se fala ou quem se fala. Exemplos, Mateus, de pronomes indefinidos: muitos, poucos. Quando eu digo assim, eu estudo há muitos dias, você, oxe, muitos? Muitos quantos? Não é a primeira pergunta que vem na cabeça de vocês? Não é? Então percebam essa indefinição do pronome. Ele traz essa ideia. Ele refere-se à terceira pessoa, tá? Mas trazendo essa ideia de imprecisão. Tudo bem? Eu trouxe o exemplo dos variáveis e invariáveis. Eu vou somente falar os invariáveis para que vocês possam aí depois printar essa tela e ter acesso, né, a todos. Vejam, os invariáveis são alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, mais, menos. Gente, não existe menos. Não existe. Tá bom? Não, repito, não na regra, né? Na regra padrão, não é? Do nosso idioma. Claro que no dia a dia as pessoas utilizam ao bel prazer, enfim. Mas nós utilizamos a teoria para fazer a prova, não esqueçam. Então guardem, esses aqui são, né, invariáveis. Ou estes, né, já que estão próximos a mim. Olha aí, tá vendo? Mas eu cometendo um erro aqui mesmo, na gravação, durante a gravação do vídeo. É difícil, pessoal, mas é a repetição. É a gente buscar falar, lembrar das regras e aplicar. Tudo bem? Apesar que está próximo a mim e agora está próximo a vocês também aí, através do vídeo. Eles podem ser também interrogativos, tá bom? Quando? Quando eles fizerem perguntas. Agora vejam, diretas ou indiretas. Exemplos, Mateus: quantas, quem, quanto, quanta, quantos, qual, quais, que, certo? Eles são relativos quando eles se relacionam com termos já citados na oração. Gente, atenção a este pronome, ele é muito constante em provas de concurso público. As bancas adoram este concurso público, este
essa classificação de pronome aqui, tá bom? Me dê um exemplo, Matheus. Dou. Trouxe um livro. O livro que eu trouxe é o livro que você me pediu. Veja, o pronome relativo que indica e especifica o livro qual o interlocutor se refere. Percebem? Olha, eu trouxe o livro que você pediu. Agora, observação, ele vai concordar com o antecedente. A regência do pronome relativo seguirá a regra da regência pedida pelo verbo. Tá bom? Gente, é fundamental porque aqui nós estamos falando em aspectos de colocação pronominal, que é recorrente por demais. Eu tenho certeza que vocês já se depararam aí com questões que a banca dizia assim: é correto afirmar que o pronome relativo que está referindo-se ao termo tal. Então é repetir, visualizar, revisar novamente pronomes, sobretudo os relativos. Tudo bem? Outro ponto. Eles poderão ser substantivos quando? Quando, em alguns casos, eles atuarem como substantivos. Por exemplo, poucos. A gente não viu que é um pronome indefinido, não foi isso? Não um pronome indefinido, poucos? Mas aqui ele funciona como substantivo. Vejam, poucos conhecem o segredo de viver em paz. Poucos é um pronome indefinido, mas aqui ele substituiu e assumiu a função de substantivo. Adjetivo é a mesma coisa, pessoal. Tá? Quando o pronome ele for adjetivado, como a gente diz, né? Aí ele vai assumir o papel de adjetivo. O meu, ele não é um pronome possessivo? Não é meu, minha, teu, tua, vosso, vossa, nosso, enfim. Veja, aqui ele assumiu o papel de adjetivo. Este quadro é meu. O meu aqui, no caso, é uma característica do quadro. Certo? Então, ele assumiu o papel aí de adjetivo. Ok? Eu tenho duas dicas importantes, breves, mas eu quero que vocês guardem aí. Primeiro é a palavra que. Tá bom? Vejam, gente, quantas classificações tem a palavrinha que. Ela possui diversas funções. Ela pode ser substantivo, ela pode ser pronome, ela pode ser pronome no caso exclamativo, relativo, interrogativo, ela pode ser interjeição, pode ser preposição, advérbio, conjunção. Conjunção, aí ela pode ser adversativa, explicativa, ela pode ser conjunção subordinativa também. Tá vendo? Ela pode ser partícula explitiva, né, que é uma chamada partícula de realce. Ela não tem função na oração, ela apenas realça o que está sendo falado, quando ela for partícula expletiva, tá bom? Por fim, a palavrinha se também, se, né, que a gente diz, ela pode ser partícula apassivadora, ela pode ser pronome reflexivo, recíproco, ela pode ser partícula expletiva, que é chamada de realce também, ela pode indeterminar o sujeito, ela pode fazer parte do verbo pronominal, não é? Ela pode ser conjunção, tá certo? Ela pode ser conjunção condicional, integrante, conjunção adverbial, causal, concessiva. Tudo bem, gente? Eu espero que tenha ajudado a vocês. Muito cuidado, essas duas palavrinhas são constantes. Caso vocês queiram adquirir o material completo, tá? Ele tem 6 páginas. Aqui foi só uma pequena amostra aí, tá bom? E para ajudá-los também, que eu acredito que pronomes de fato aí de veras um tema quente, muito quente para concurso público, sobretudo os relativos, tá, pessoal? Essa parte de colocação pronominal aí, tudo bem? Mas vejam, revejam o vídeo, se vocês gostaram, curtam. É um jeito de vocês demonstrarem, né, que gostaram, que estão satisfeitos, tá bom? Não custa nada, não é? É gratuito, graças a Deus. É um cliquezinho no celular, é um cliquezinho no computador, tá bom? Mas que para mim faz muita diferença, de verdade. Tudo bem? Gente, espero que gostem. Perdoem alguma falha, algum equívoco. Tentei trazer aí o mais próximo, tá? Mas enfim, o conteúdo está exposto. Printem, utilizem como resumo. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.